Tá certo. Bom, pessoal, para começar uma revisão bem do zero, assim, Milena, aproveitando que a gente falou já também nos últimos meses, Uhum. um sprint assim em pronúncia, rapidão. Gente, a pronúncia em alemão é muito parecida com a pronúncia em português, eu diria. Mais do que quando a gente compara português e inglês, por exemplo. Ela é também mais regular que a do inglês, né? O inglês, às vezes, a gente aprende que um fonema vai se comportar de uma maneira e, de repente, você topa lá com um nativo falando de outra, né? Então, assim, incomoda bastante isso no inglês. O alemão é um pouco mais regular. Mas o alemão tem lá essas três letrinhas aqui. Deixa eu abrir um documento aqui. Essas três letras novas, essas três vogais, que são o A, o O e o U com trema, que eles têm duas modificações, na verdade. Uma modificação meramente ortográfica, que você tem que colocar o trema aqui, e uma modificação também sonora, na pronúncia. Esse Travou. A com trema, ele tem som. Voltei? Ixi, Eu tô te escutando. Eu tô escutando normal. Beleza. não, tô travando. Bom, vou mais devagar um pouquinho, ver se volta. O, esse A com trema, ele tem um som de E. Bom, Uhum. e por vezes vocês podem encontrar ele também, escrito como AE. Tem um caractere aqui no computador que junta as duas letrinhas, eu não sei fazer. Tem um comando, né, para usar ele. Vocês podem ver ele escrito assim também, né? Isso acontece quando, na hora da impressão do livro, um livro antigo, na tipografia, lá não existia o trema, eles escreviam assim dessa maneira. Ou uma língua que é um pouco, não lida com trema, né? Sei lá, uma língua que não tem trema, eles preferem escrever assim. Esse aqui, então, vai puxar para o som de E agudo, né? A gente estuda filosofia, né? Tem a aesthetic, essa área da filosofia, e a palavra que o Rodrigo Góes também popularizou, né? Mas aí é o Isso. adjetivo, estético. São O palavras em que ela Rodrigo aparece. gosta do Fake Nery? É, É, achei que estético. É bom, né? é ele, exatamente. É, vamos lá. Isso acontece também com o O, né? Aqui a gente tem algumas. Ops, pera aqui. Estéril. Com o O a gente tem questões de pronúncia um pouco mais delicadas, né? Vai para fonemas que não são próprios assim da nossa língua portuguesa. Mas tem no francês, né? Aquele som do E, de E, esse aí, esse aí. O segredo disso aqui, gente, é falar E com biquinho. Então vai E, assim. Verbos como hören, por exemplo, ouvir. E por último, U também é um fonema estranho à língua portuguesa, mas quem estudou francês ajuda. Pode ser escrito como UE também em algumas situações. Eu gosto de Küche, a cozinha. Küche, assim. A cozinha é um problema nessa casa nova minha, porque ela é muito barulhenta. Ela dá para uma rua que passa muito ônibus. Então tem esses fonemas aqui, eles são letras novas, né, com fonemas novos, perdão. E eu acho que tem alguns clássicos do alemão que a gente pode comentar por cima, né? Alguns encontros assim de vogais que produzem uma sonoridade própria, muito conhecido, tudo muito conhecido. EU, por exemplo, né, vai formar OI, por exemplo, do Freud. Então tem um som de OI. Freud, ou se preferirem Freude, que é a alegria, apesar de que o Freud não era tão alegre assim, imagino. Leute, pessoas, né? Pessoal, galera, uma palavra um pouco mais coloquial. Heute, neu, igual os exemplos aqui, são vários, vários.
Isso aqui se assemelha, pessoal do francês, assim, se assemelha àqueles encontros vocálicos do francês, tipo AU que fica O, ou OI que fica. Como mesmo, Helena? Não lembro. O A, né? Oi? Os encontros vocálicos do francês, assim, o AU fica o som de O, não é? O. E o OI, como é que fica mesmo? Fica OI? Ah, Fica oi, dependendo da. Geralmente no geral fica oi. ah. É a mesma coisa, né? Com um som diferente. Aqui, gente, vocês precisam ter atenção para quando aparecer A com trema e um U, porque ele vai formar também esse encontro vocálico do EU. Por quê? Porque o A com trema tem som de E. Então, os exemplos que estão aqui, né, no PDF, que está meio escondido, a gente tem boima, que é o plural de árvores, né, no caso. Träumen, que é sonhar. Geräusch, que é barulho, que eu estou passando aqui agora um pouquinho. Tô reclamando muito de barulho hoje, né? Bom, um segundo encontro vocálico também muito importante tá nesse aqui de baixo, o EI, o IE menos importante, eu diria. O EI vai ter som de I. A gente conhece também isso razoavelmente bem. Aquele filme lá, na época, ficou todo mundo falando de Barbie e Oppenheimer, né? Tá lá esse encontro vocálico, Oppenheimer, aqui. E algumas outras palavras muito conhecidas, como Arbeit, verbo sein também, verbo ser. Aqui é o grosso. A gente tem algumas outras coisas. Eu acho que se ficar só falando disso pode ser um pouco chato. Para pincelar rapidão, o S é um pouco difícil, tem vários casos. Para pincelar rapidão, a gente pode falar que o V tem som de F, que o W tem som de V. Ahn, e acho que tá de bom tamanho, vai. Esse material aqui vocês podem olhar depois, tá no Classroom aqui, material de pronúncia, lá tem todos. Podem perguntar também durante a aula, a gente vai falando, vocês vão internalizando eles também, um pouco de menos de método, que eu acho que é melhor quando o conteúdo é muito vasto, assim. Pessoal, fora isso, a gente pode fazer uma revisão da conjugação verbal no presente. Então, tal do presens. Como sempre, lá os pronomes pessoais, né? Ich, du, colocar minúsculos. Er, es, sie, aqui já tem uma novidade para quem não viu nada da língua ainda. E o sie, sie. Bom, ich, eu, né? Du, você, er. Vamos nas cores aqui. Começar pelo sie, que é o ela. Er, que é o ele. E o es, que é o elo, que é o gênero neutro no alemão. Ahn, Conforme eu vou falando aqui, eu vou repetindo algumas coisas de pronúncia, né, menos sistematizadas e passando para vocês. Por exemplo, esse R, especialmente assim no fim das palavras, tem que puxar ele para o A mesmo, que eu acho que o carioca tira de letra. Eles falam porta, etc., porra, muito, muito próximo, eu diria. Então, esse ER aqui é A, som de A. Mesma coisa acontece com nós, via, com vocês, ia. Esse som puxado para o A, ele vai se repetir sempre, assim que tiver esse R no fim das palavras. No meio também, em alguns casos, quando aparecer, eu mostro para vocês. S, pessoal, som aberto, né? E o Z, já adianto para vocês então que o S, tirando com dois S, né? Quando tiver dois S, ele vai ter som de Z. Por isso, Z.
E o W eu falei lá acima, tem som de V, via, e esse H aqui ele é mudo. Ele é só estende um pouco a vogal anterior, por isso ia. O ZZ tem uma questão aqui, né? Tem o Z do feminino e tem o Z da terceira do plural, que é o eles. A gente vai conseguir distinguir de acordo com a conjugação do verbo. E ainda tem esse Z aqui, que a gente chama de zizão de vez em quando, que ele é o pronome de tratamento, né? Igual, como muitas línguas têm, às vezes, pronome de tratamento no vós, igual o português tinha, né? Vós podeis, tananã. O alemão tem na terceira, né? É uma coisa muito antiquada para o português, acho que para o francês não, né? E para o alemão também não, as pessoas ainda falam assim, especialmente quando você não tem intimidade com a pessoa, né? Ter intimidade com o alemão é uma coisa que demora bastante. Então vai usar muitos i na Alemanha. Bom, uma coisa que desloca um pouco, eu diria, né? Porque você pensar que você está conversando com uma pessoa diretamente, vocês estão olhando um para o outro, e você está usando eles, conjugando o verbo na terceira do plural, é um pouco desconcertante no começo. Mas a gente treina isso também, né? O voz também é desconcertante, é porque a gente acostumou a ver novela das seis, então agora, né? Tudo bem. Para conjugar os verbos, colocar alguns aqui no infinitivo, vai. Kommen, por exemplo. Wohnen. Was noch leben. Mesma coisa de wohnen aqui, né? Vamos usar como sinônimo hoje. Arbeiten, importante alguns que terminam em T. Vou falar por quê. Antworten também, responder. Kommen. Tá bom, vai. Bom, verbo kommen. Vir. Wohnen. Morar. Leben, né? Viver. São sinônimos, né? Mas, né? Viver também pode significar outras coisas, obviamente. Arbeiten, trabalhar. Antworten, responder. Vou começar com Wohnen. Gente, como que a gente, né, quebra o verbo para poder identificar a conjugação dele? Bom, termos técnicos, né? Vai lá. Todo verbo tem uma desinência, que é um pedacinho lá no fim, e um radical. Deixa eu destacar aqui. Radical no negrito. A desinência em alemão, né? Bom, essa terminação em en, ela constitui o infinitivo do verbo em alemão. Alguns têm só o n, mas é uma minoria. A gente pode pensar que o infinitivo é formado por en. Se você marcar o en, o que sobra é o radical do verbo. O radical é o que vai ser repetido quando você conjuga. E aí cada pessoa tem uma desinência, né? Então, von, repetimos o radical, a desinência do ich é só um e. Ich wohne. Du, lá, von, radical, a desinência do, né, do você, o st. Du wohnst. Terceira pessoa, radical, desinência só um t. Er wohnt, es wohnt, sie wohnt. O plural fica mais fácil. Repete o infinitivo, nós, fica wir wohnen, nós moramos. O vocês, ele repete a terceira do singular. Ihr wohnt, vocês moram, em português, né? E aqui repete o infinitivo de novo. Repete a mesma desinência do infinitivo. Sie wohnen, eles moram, ou sie, grandão, né? Wohnen, o senhor mora, a senhora mora. A gente pode conjugar mais um, pelo menos. Pode ser kommen. Quem tá afim? É, faz a Milena, já que ela que tá revisando. Beleza? E aí, kommen? A gente tá fazendo como? Ich kann
Ja, du Du kommst, kommst, sie kommen. com T no fim, fica kommt. Oi? O T no fim fica kommt. Hã? O T no fim aqui fica kommt. Sim. Sim. Né? Falei errado. Wir kommen, Ja, kommen. ihr äh, kommt, Sem o E, mas isso aí, kommt. kommt. Sie kommen. Ja, sie kommen. Isso mesmo. Gente, quando eu digo que a pronúncia é mais próxima do português, é porque esse O tem som de O mesmo. É co, kommen, kommt, kommen, kommst, kommen. Kommt. Já D'accord. pode mandar o Ozão como se estivesse lendo em português. É português com algumas regrinhas do alemão de pronúncia. E uma coisa, né, acho que lá na frente, no C1, a gente começa a tirar, mas por enquanto é importante. Esses ezinhos no fim, a gente tem que pronunciar. Quando vai para a linguagem coloquial do dia a dia, fica um pouco mais fluido, viu? Mas no alemão formal, eles primam um pouco por isso, assim, você pronuncia todas as letras da palavra. Isso pega um pouquinho quem vem do francês, né? Francês, você tira o que não pronuncia, não sobra nada na palavra. Fica duas letrinhas. Isso, João, que mentira. É mais Olha o pra verdade. preconceito. É mais pra verdade. Oi? É mais pra verdade. Que Francês verdade no. que Ah, mal no começou alemão, a turma, já tô sofrendo bullying. no alemão se pronuncia tudo. Em grupo. Cara. Gente, eu botei aqui arbeiten, antworten, porque tem um caso especial nesses verbos. Vou fazer só um deles. Bom, falei para vocês, a gente tem o tal do radical e a desinência. Tirou o EN, ficou o radical. Quando o tal do radical termina em T, a gente tem um ajuste na hora de conjugar. Eu acho, agora, pelo menos para mim, é muito natural. Mas como existe uma regra, eu vou passar para vocês. Ich arbeite, aqui não é necessário ajuste, mas quando chega no do, por exemplo, se a gente tirasse o EN e colocasse o ST, ficaria arbeitst, assim. Deu na cabeça dos alemães que eles não gostam disso. Embora eles tenham esse som em outras palavras, né? Tá bom. E aí eles colocam um E aqui de ajuste. Adicionam um E. É. Acontece em todo verbo que tem aqui o radical terminado em T. Então, o verbo antworten, por exemplo, responder, aqui embaixo, também passa por isso. Sie arbeitet, de novo, o E de ajuste. Wir arbeiten, tudo bem. Ihr arbeitet, de novo, um Ezinho de ajuste, porque senão ficariam dois T's acumulados. Sie arbeiten. Tranquilidade, né? Certo. Tá certo. Bom, deixa eu ver o que a gente faz na unidade 1. Uhum. Eu acho que eu tenho esse livro em casa. Esse livro é do Goethe, não é? Ah, o Goethe que usa assim. Eles usam. Quase todas as escolas usam. Ao Menschen, né? Mention, isso mesmo. Engraçado que material de francês tem uma variedade muito grande, né? O da Aliança Francesa é muito doido. Mas tem aquele internacional que é muito bom, que é até Sei. melhor. A Alemanha conseguiu dar uma unificada porque eles usam o Mention como base para a prova de português. Ah,
Então é coisa deles. É, aí Até nisso assim, eles se metem, né, safados. assim, eles têm uma escola vinculada ao governo, que é o Goethe, e aí o Goethe pensou, tá, o meu certificado vai ser essa prova. Meu certificado vai ser baseado nesse livro. Então, todas as escolas, mesmo que não sejam as escolas do Goethe, acabam usando. Entendi. Esse que é o É bom problema. que Mas, Não, padroniza. francês é. Eu já tive todo tipo de material de francês de cada lugar diferente que eu fiz. o É bom que É uma padroniza. bagunça. que é, Daniel? Perdão? É bom que padroniza o ensino, fica mais fácil. É, Que aí o que é ensinado num lugar é o mesmo que é ensinado no outro processo. É. Bom, pessoal, só alguns verbos irregulares que a gente vai usar, né? Tal do verbo sein, não dá para fazer uma primeira aula sem falar disso. Ich bin, du bist, er, es, sie, is. Algumas marcas estão aqui ainda, viu? ST aqui, o T, mas ele é irregular como em toda a língua. Wir sind, ihr seid, sie sind. Esses dois se repetem, wir, sie. E aqui, né, o seid, o vocês, não é igual à terceira, nesse caso. O verbo haben, que é o verbo ter, semi-irregular também. Ich habe, du hast, er, es, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Esse habt aqui é a surpresa. Ju, a gente tem alguma tabela com as. Como é que fala? O que é diferente do normal é. Irregular? Irregular? Oi? Irregular. Irregular, não é isso, Hã? né? Que você falou? Tabela com os Irregular? verbos regulares. Ah, sim, dos verbos que são irregulares. As terminações. É, sim, sim. Na real, tem conteúdos e conteúdos disso. Mas tem uma tabela também. Não, sim, era só pra, tipo, gravar assim com mais facilidade. Tem. Em alemão, a gente tem, na verdade, uma coisa entre verbo regular e irregular, que o pessoal chama de verbo forte, que ele tem uma modificação sutil. Aí, na Hum. sequência desse livro, a gente vai estudar esse conteúdo. Tem a lista de verbo que é verbo forte, e tem os irregulares puro sangue. São os verbos Hum. modais, verbo sein, alguns. Mas tem uma lista. São muitos. É porque em francês deve ter uns 20 ou uns 18, assim, irregulares, chamativos. Então, Aham. Olha, só irregular pra puro saber. sangue não é muito. Mas quando você junta com os verbos fortes, aí dá um caldinho. Eita, Dá um caldinho bom. já comecei desanimando de novo. Mas o forte, ele é previsível, sabe? Ele tem regras, assim. Ele não segue as regras de conjugação exatamente iguais às do presente aqui, só que ele tem um comportamento previsível. Dá pra descobrir. Dá um exemplo para vocês, vai? A gente não ficar nessa coisa abstrata. Fahren, que é dirigir ou viajar de carro, de ônibus, nessa viagem por terra. Fica aí, farra, beleza, do fast, que começa. Que é esse trema aqui. Es die fährt. E depois volta. Wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Quer dizer, isso aqui é um verbo forte, um exemplo de verbo forte. Olha só como é regular. Ele só ganhou um trema aqui, e só na segunda e na terceira pessoa. O restante está igual. E no fim, ST, T, e o resto, em plural, né, fica sempre idêntico à conjugação regular do presente. Então não dói muito, não. Beleza? Bom, gente, algumas coisas ainda muito básicas, né? Mas algum.
as preposições que vão acompanhar alguns verbos para a gente poder se comunicar no começo. Esse livro, ele é muito voltado para a pessoa que acabou de chegar na Alemanha e precisa se apresentar para alguém, aquela história do imigrante que vai aprender a língua e precisa fazer um currículo também. Então, a gente fica um pouco nisso nas primeiras aulas. O primeiro módulo, 3 primeiras lições, são um pouco focadas nisso. Vamos lá. Kommen, preposição aus. Esse aus aqui corresponde ao from do inglês. Não vou usar o de do português, porque o de do português serve para tudo. Vocês já perceberam. É uma preposição bizarra. Porque você vem de, mas o de também indica posse em português, né? Esse é o livro de fulano. Vou colocar o from aqui. O que mais? Posso falar, se eu trabalho em algum lugar, posso falar arbeiten, by. Corresponde a um junto a. Hum, e eu acho que a gente pode falar também o verbo heißen, que é o verbo chamar. Então, a gente pode treinar uma pequena conversação entre nós. Vou botar aqui um Ich heiße João, por exemplo. Vou colocar o verbo ser também. Expressão, né? Sein von Beruf. Significa ser de profissão, mas no caso indica, né, a formação da pessoa. Um exemplo vai ficar mais claro. Ich heiße João. Variantes. Ich bin João. Mein Name ist João. Tá? Ich heiße João. Ich bin Philosoph von Beruf. Ich komme aus. Um pouco estranho o nome dessa cidade. Frutal. Cidade no interior de Minas. E posso falar aqui, ich arbeite, vai lá. Als Forscher, como pesquisador, by Unicamp. Posso falar. Não recebo, mas sou. Ou posso falar, ich arbeite als Deutschlehrer, que tem um compósito, eu explico. Deutschlehrer, selbstständig, que é autonomamente, selbstständig. Vocês conseguem repetir isso, né, sobre vocês mesmos? Dessa vez, desde que eu começo, já que a Milena fez do outro. Ich heiße Daniel, ich bin Philosoph von Beruf, ich komme aus Rio de Janeiro und ich bin arbeitslos. Ja, é isso, basicamente. Olha, nicht so toll, não é tão legal, porque arbeitslos, mas boa. Pois é. Arbeitslos, né? Sem trabalho. O Danke, né, Danke? Du, Milena, bitte? Ok. Ich heiße Milena. Ich bin Milena. Mein Name ist Milena. Ich bin Philosophin von Beruf. Ich komme aus Paraíba. Que é Forscher? Pesquisador. Forscherin, pesquisadora. Sim. Ich arbeite als Forscherin bei UFRJ. Ok. By mesmo, som de I. Bye. Bye. É o AI do francês. Ja, ja, perfekt. Ich arbeite als Forscher oder Tá, ok. Forscherin, etc. Beleza. Tá.
Revisão ainda, então. Isso aqui que a Milena adora. Tal dos números. Gente, Não, eu botei ah, os números para aparecerem no meu Line Visit para eu A, a, estudar ele. a Milena é uma pessoa que não pode reclamar dos números alemão, porque Mas os os números números em francês francês são mais fáceis. Claro que são não. muito piores. Não Não, é, são pô, mais fáceis. Não. Em francês é natural para mim, já não, sai. natural vai ficar nada. fazendo conta. Tem nada de Hã? natural nisso. Não é natural, pô. Tem todos de natural, francês é tão fácil. Ah, o alemão, ele é só de trás para frente, ué. Qual o problema? Bora lá. Então Null, tô puta com isso. zwei, drei, vier. Aqui é um bom lugar para a gente observar a regra de pronúncia. Fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Regras de pronúncia, então. Null, gente, esse L com a língua no céu da boca. Null, eins, beleza. Aqui a gente tem esse encontro vocálico aqui. EI, som de I. Zwei, repete esse encontro vocálico. E aqui a gente vê também o fonema do Z, que tem um som de TS. Fica ts, zwei, zwei. Junto com o W que tem som de V. Zwei. Drei, né? Quem conseguir fazer esse cultural, ótimo. Quem não conseguir, tem alemães também que não fazem, tem o menor problema. Isso é um regionalismo. Tem uns que fazem assim, vibrando lá do fundo, inclusive. Pessoal mais do leste. Muito bonito, mas difícil de fazer. Drei, pode ser dry também, sem problema. Fia, aqui a gente tem então o V com som de F, Fia, e esse R no fim puxando para o A de novo. Fia. Fünf, aqui a gente tem aquele U com trema, vai ficar o U. Fünf. Sechs, esse CH aqui no fim, né, sem vogal depois, Sechs. Os daqui. E o S também, né, que eu falei para vocês tem som de Z, Sechs, sieben, em seguida. Vamos confundir um pouquinho isso aqui no começo, hein? EI tem som de I, IE tem som de I. Só que como é só inverter, né? É normal a gente confundir no início. Sieben, acht, nada demais aqui, só esse aspiradinho aqui, né? Acht, acht. Neun, o outro encontro vocálico, oi, fica neun. E o Z de novo com somzinho de TS, fica sen, sen. Vamos lá para aproximando da turminha da pesada. 12, 13, 14, 15, 16. É tudo ela é pesada. Ops, estou sabendo nem contar. 18, 19. Até o 20 vai tudo bem. E como acontece no inglês, né? A gente tem uma grafia específica até o 12. Cada um é cada um aqui. O 11 é elf, o 12 é 12. A partir do 13 fica fácil. 13. Quer dizer 3, 10. 14, 4, 10, né? 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. É, tem algumas regiões da Alemanha que eles não pronunciam esse 20, o som no geral do IG no final com S, né? 20, mas eles podem falar 20. Eu já vi gente falando assim também, Uhum, com o som de G normal no final. perfeito. Pessoal de Hannover, são eles. Que é o, na verdade, Daniel, é o Rio de Janeiro da Alemanha, tipo, do ponto de vista da linguagem. Tipo assim,
O alemão que a gente estuda, o tal do Hochdeutsch, ele é inspirado no alemão de Hannover. E lá, esse G aqui, ele é pronunciado como G mesmo. Mas Aham. isso aqui, né, apesar do alemão padrão vir de Hannover, esse IG aqui, eles meio que perdoam, porque realmente é só essa região que fala assim. Então, se você falar 20, você vai estar falando o alemão mais correto de todos, mas no alemão culto, eles também toleram o som de X, 20, de fato. E esse IG aqui é marca de adjetivo, né? Então tem muitas palavras com IG no fim. Eu gosto da pronúncia com som de S no final, acho que fica mais bonito do que com Hum, G. Eu prefiro falar 20 do que Zwang. Zwang, acho esquisito. eu também acho um pouco. Eu acho um pouquinho. Ó, minúcias aqui. 11, 12, 13, 14, 15. Zex, ele tem um S. Mas quando vai escrever o 16, ele perde aquele S, né? É Zex com Szinho aqui. Mas ele perde. Mesma coisa no 17, que é Sieben, né? 7 é Sieben. E ele perde. 17. Agora a turminha que virou meme, né? É os memes na internet do 555, né? 1 das 555, assim por diante. Começa aqui. 21, 22, 23, 24, 25, tá bom. Pois é. 21. Com essa, né? 22. Tem o S, perdão. 23, assim por diante. 24. 25. Vamos quebrar, né, no começo para ficar mais claro. Acho que um item é melhor. Literalmente é 1,20. 2,20. 3,20. Und é o E do alemão, né? 4,20. Só inverteu, pessoal. Tem nada demais, assim. É confuso, concordo, mas não tem nada demais. É só uma inversão. A gente fala 21, eles falam 21 e 20, né? Outra coisa, a gente aprende isso aqui muito por causa da pronúncia, viu? Dificilmente vocês vão escrever um número em alemão assim, né? Por extenso. Muito, muito raro. Quando você tiver que escrever por extenso, você vai colocar 21, assim, né? Os algarismos. É que assusta também para quem tá começando, porque os números no extenso, os números não separam. Então, se você colocar um Perfeito. número tipo grande, vai ficar aquele palavrão de aumentando. Exatamente. Parece que você tá preenchendo um cheque. Não sei se vocês têm Sim, idade Tá para vendo? isso. Em francês isso não acontece. justo. Essa aí você escapou. A gente bota lá um Catervandi, um Catervan É, Catre. Mas nunca vai assim, ó, numa frase. Você tá parecendo até meu nome. Não cresce. então, é, é a pronúncia isso aqui, né? Escreve para falar. De resto, vocês vão colocar os algarismos mesmo, né? Bom, a gente está com pouco tempo, eu acho que a gente pode seguir um pouquinho nos números então mesmo. 20, pessoal, a gente viu lá, 20. 30, 30, Francis. Berkay. 40, 50, 60, de novo caindo o S ali, 70, 80, 90, 100. Todos terminando com esse G no fim. 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Esse Gzinho, igual o Daniel falou, hein? Ou faz o G ou faz o X. 20, 30, ou 20, 30, 40, vai de vocês. A fórmula, ela se repete. Então, 35, 35, 45, 45, 55, 55. Muito importante vocês marcarem essas terminações, igual acontece no inglês, né? Vamos lá. 15, 50, 100. Primeira vez que eu fui para fora do Brasil, eu entrei num táxi e a corrida ia dar 15 para 15 euros. E o cara falou 50 cent. Eu entendi 50, ia dando 50 pau para ele. Aí veio o susto. É. Mas ele foi honesto. Ele falou: não, 50 euros é muito dinheiro. Falou assim para mim, né? Eu tenho um tio meu que teve o mesmo problema, só que foi na Inglaterra. Mas É. ele entrou, ele falou, era 8, só que o cara falou, entendeu errado. Aí ele falou, o motorista falou, "Ah, desculpa, eu sou escocês. Sorry, man, I'm Scottish. Scottish. Eu já tenho. Eu vou para minha viagem, já vou levar os euros que eu ganhei aqui no Brasil dos turistas quando eu fui dar informação. Nossa, tá Tô fazendo uns indo bicos com aí? 10 euros. Acho que eu vou Boa. ficar em ponto turístico, assim, tirando dúvidas. Acho que eu vou começar a fazer isso, ganhar meu dinheiro, olha só. Pô, duas Pô, palavrinhas daí. ganhou o quê? 70 conto? Tá bom. Oi? Duas palavrinhas que você deu com os turistas ganhou 70 conto? Tá legal, né? Pois é, não é? Eu acho que eu deveria investir nessa carreira, Tá valendo a pena. Isso. ajudando turista. Ah, Venha fazer um tour comigo que eu não sei nada de Rio de Janeiro, vou aprender junto. a Larissa é guia turística. Ela tem umas aulas aí. É, mas a Larissa não quer mais trabalhar com isso. Ah, imagino. Ah, mas ganha muito dinheiro. Ah, mas ela quer fazer filosofia? Não sei o que Ela que deu na falou que eles cabeça dela. ganhavam, tipo, 8.000 reais no Pô, mais básico, assim. Pô, ah, ela veio fazer filosofia. Ah, pelo amor de Deus, né? a gente gosta de sofrer mesmo. E aí, 1000, escrito assim. Eu acho legal ver essas palavras assim, que a gente sabe que parece com inglês, mas na escrita parece que foi escrito em português, né? Acho que ajuda a gente a perceber que é muito um português. Você vai ler como se fosse português, prestando atenção nas regras de pronúncia do alemão. Um aluno mediano aprendendo inglês. Aí ele vai escrever assim. Exatamente. E só para escrever o número grande, vai. Ou melhor, né? Para a gente completar nossa. Escrever número grande não. Para a gente completar nossa apresentação, pode falar a nossa idade. Que assim como, Ah, né? Assim como no inglês, a gente usa não, o isso é verbo ser. ruim, João. Eu Então, não queria. vamos, já estou me expondo aqui, ó. Ich bin 33. Também tem, Vai, pode Daniel, falar, você é o próximo. pode também falar que no final ich bin 28 Jahre alt. Perfeito. Que é o years old. Exatamente. Mente aí a idade, então, Milena. Não, mexe não, senão eu vou dar com a língua dos dentes. Eu falo que eu sei qual é a idade. Fala aí, Daniel, primeira sua. Eu já falei, ich bin 28 Jahre alt. Ah, 28. tá. Ich bin. Nossa, peraí. Sechs Ang Zweizig. Não, Zweig. Ó, som de A, viu? 26. Som de A, 20. Zwanzig. Beleza, 26.
Verdade? Oi? De verdade? Como assim? 26 anos de verdade? É isso mesmo? É, Boa. Tá escondendo o quê, então, ué? Imagina. Novíssima, ué. Second expanse. Second expanse. Yeah. Gente, 3 minutos para a gente falar de horário. Porque a aula em turma, ela não funciona muito bem em só uma hora, não, viu? Eu acho. Muita gente, vai sim. passando a bola para É. cada um. Os horários estão lá, assim. Se quiserem manter na terça, não tem problema para mim. A gente pode começar às duas. É, como eu disse, pra mim, a Milena tinha sugerido falar. Não, acho que foi você, não, Milena. Foi de 8 da manhã até as 10. Pra mim funciona. Acordar mais cedo não seria problema. Também os outros horários, a princípio, também servem. Então, É, pra gostaria mim de os menos. outros horários fica meio mais difícil, porque eu já tenho compromisso nesses horários. Então, pra mim, pode manter na terça-feira das 8 às 10, tá perfeito. Se o Tá bom. outro Conde, é, O Nicolas, vamos ver se ele topa. aham, ok, E aí a gente fecha assim, então. d'accord. Beleza, pessoal. A gente continua a revisão. Falta pouco para chegar onde eu e a Milena tínhamos parado. É isso. Certo? Perfeito. Então, Alles klar. alles klar. Ó. A gente se vê então semana que vem. Manda mensagem no grupo, né? Para quem chegou agora, não sabe, pode perguntar para mim, me chamar em Campinas, pode me chamar para tomar uma cerveja, pode, enfim, amizade normal, certo? Aqui. Então, beijinho, pessoal. Até mais. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Tchau. Nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Oi?